Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar uma ação que pode abrir brecha para suspensão de plataformas. Janaína Camelo, explica pra gente esse julgamento que acontece no plenário virtual, né? Isso mesmo, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no 3 em 1. Acontece no plenário virtual. Começa hoje, à meia-noite, no dia 19, né? Sexta-feira, amanhã. Então, a partir de hoje, meia-noite, os ministros já podem ir apresentar seus votos e vai até o dia 26, próximo de abril. Então, os ministros têm todo esse tempo aí para apresentar o seu voto. Mas, em resumo, o plenário vai decidir se é permitido ou não o judiciário suspender o funcionamento de uma plataforma digital. Porque esse caso, ele chegou aqui ao STF em 2016, quando o então ministro Ricardo Lewandowski, ele concedeu uma liminar suspendendo uma decisão da Justiça que bloqueava o WhatsApp. E aí essa determinação da Justiça partiu aí de juízes do Rio de Janeiro, de Sergipe, que determinou esse bloqueio do WhatsApp porque a empresa não teria aí fornecido dados de conversas sigilosas de criminosos que estavam sendo investigados aí por tráfico de drogas. Então, os ministros aqui do plenário do STF vão julgar se mantém ou não essa liminar. Mas o que interessa é que, na verdade, eles vão discutir se mantém o funcionamento de uma rede social ou não, a suspensão de uma rede social ou não, em meio a toda essa discussão que a gente tem visto aí sobre a necessidade de uma regulação, uma regulamentação das plataformas digitais. A última atualização desse caso, desse processo aqui no STF, foi a devolução dos autos para julgamento pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso aconteceu no dia 6 de março. E aí, no dia 9 agora, último dia 9 de abril, esse processo, essa ação, ela foi incluída no julgamento. Ou seja, já em meio aí às discussões que a gente tem visto aí envolvendo Elon Musk e Alexandre de Moraes. O ministro Edson Fachin, que é o relator, ele já apresentou o seu voto. Só lembrando, antes do ministro Alexandre de Moraes devolver esses autos para o julgamento, esse julgamento ele estava suspenso, interrompido, na verdade, desde 2020. E aí, na época, o relator, que é o ministro Edson Fachin, ele deu o seu voto, apresentou o seu voto, entendendo não ser permitido que um juiz ou qualquer membro aí do judiciário bloqueie o funcionamento de uma rede social em âmbito nacional, caso não forneça mensagens privadas, em razão de que ele justificou que a empresa, no caso o WhatsApp, não teria acesso a esses conteúdos pelo fato de que as mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Então, esse caso, ele vai voltar aí a ser discutido no plenário, mas é uma sessão virtual, né? Como a gente disse, começa à meia-noite desta sexta-feira, então, a partir de meia-noite, os ministros já podem começar a votar. Eles somente depositam os votos, não há uma discussão, não é no plenário físico, mas eles podem apresentar um voto em escrito. Então, é isso, eles têm até o dia 26 aí para se posicionarem, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Bom trabalho para você. Quando a gente fala em suspensão de plataforma, é uma questão muito... Tá arrepiando aí, Gustavo Segré? Estou me coçando. Por quê? Fale para nós. Dá alergia a esse tipo de coisas. Devemos lembrar que no final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal tomou uma determinação complexa, que era que os grupos de comunicação, emissoras, poderiam ser multados pelos comentários de algumas pessoas que participassem. Pelo que os entrevistados falassem ao vivo. Que isso levaria a terminar praticamente com os programas ao vivo. Porque como alguém vai tomar o risco de perguntar, sem saber, obviamente, a resposta, para alguém alguma coisa que possa incomodar a outro alguém? Ou as entrevistas ficariam só no melzinho na chupeta, né? Porque... Quem é que vai poder isso? Então, fazer sua pergunta leve, junta né? isso, e a outra questão é, peraí, vamos lá. Suspender por quê? Eu acho que poderia ser, eventualmente, um motivo de suspensão, não acatou uma determinação judicial. A plataforma se negou a fornecer porque diz que também não tem acesso às conversas, já que elas seriam criptografadas de ponta a ponta. Por exemplo, mas vamos lá. Você está suspendendo uma plataforma, cercenando a possibilidade de que todos os usuários dessa plataforma manifestem uma opinião. Então, me parece que é uma questão muito... Quando você vai juntando, não é uma coisinha de aqui, outra de lá, isolada. Quando você junta tudo, o bolo fica muito azedo, né? Porque tem uma determinação essa que multa a emissora por um comentário de um terceiro. Agora você tem... Vamos colocar a possibilidade de suspender a plataforma. Suspender a plataforma seria como se alguém dissesse, hoje você não vai transmitir. Ninguém vai poder ouvir o que você tem a dizer, os teus comentaristas vão dizer, os teus convidados vão dizer. Isso é censura, gente.
é censura. Aqui, na China, onde quiser, se chama censura. Piperno, o fato de o Supremo Tribunal Federal estar julgando algo neste sentido te preocupa? Bom, primeiro o que me chama a atenção é que esse julgamento ocorre agora, no momento, claro, em que a PL das fake news foi, enfim, a tramitação dela acabou sendo congelada, vai recomeçar agora e tal. Agora imagina se ele tivesse, se por acaso tivesse sido aprovado ano passado, né? Como havia a expectativa que de fato fosse, né? Então, esse julgamento de hoje, ele poderia já ocorrer, ele demorou tanto que poderia ocorrer já com uma outra base legal, inclusive, né? Mas veja... a gente está falando praticamente de 4 anos aí, né? 4 anos, muito tempo. E eu chamo atenção para essa questão do tempo, porque isso vai mudando de forma muito rápida. Inclusive, algumas certezas, elas vão, né, sendo modificadas com o tempo. Hoje, por exemplo, tem uma entrevista, acho que na Folha de São Paulo, do CEO do Google Brasil. E ele dizendo que, diferente do Twitter, ele vai acatar a decisão judicial. Ponto, é assim que tem que ser. Então, se houver uma decisão judicial, a plataforma tem que acatar. Se ela disser, puxa vida, eu não tenho como evitar, por exemplo, eu não tenho como te entregar esse material porque esses áudios estão criptografados e tal. Bom, se ela criou a plataforma, se a plataforma é dela, ela também que viabilize uma solução técnica para isso, né? Agora, tudo isso tem que estar muito bem embasado. Eu acho que o que tem que ser discutido e ser trazido também, toda essa questão envolvendo medidas do STF nesses últimos tempos, especialmente nesses últimos 2 anos, é o embasamento das decisões. Porque é não só justo, mas é necessário que uma pessoa, por exemplo, ou mesmo uma plataforma que tenha a sua atividade restrita por alguma decisão judicial, saiba por que essa medida de restrição ocorreu. Fala, Langani. Eu vejo com muita preocupação isso. Por quê, Evandro? Redes sociais hoje, essas big techs, é um caminho sem volta. Tá? Então elas não são apenas uma empresa de lazer. Lá no início, começou como algo de lazer, depois ganhou mais protagonismo, virou empresas onde cidadãos comuns eles podem expressar a sua opinião livremente. Então, são plataformas de liberdade de expressão. Mais do que isso, são plataformas hoje de comunicação midiática. Várias autoridades utilizam o Twitter diretamente, não é assessoria, é a pessoa lá que entra e expressa a sua opinião, dá uma notícia via Twitter. E plataformas de marketing. Quantos anunciantes não tem nessas empresas de rede social? Então, se você suspender uma empresa deste porte, não à toa que algumas delas valem trilhões de dólares. Estão na casa do trilhão. Se você pegar a Microsoft, a Google, elas valem... O valor de mercado delas é superior ao PIB brasileiro. Tamanho é a força de uma empresa dessa. Então, imagine tirar do ar uma empresa como Twitter, como Google, como Microsoft, como Facebook. Então é muito complicado, é um caminho sem volta. Seria o mesmo que tirar uma emissora do ar. Né? Seria tão grave quanto. Então, agora, tem país que optou por isso. Tem país que optou por isso. Arábia Saudita, Irã, Estados Unidos... Num estado e você está pegando uma minoria. Não tô pegando, você está pegando os Estados Unidos. Não é só isso, não. Não é só isso, não. Deixa ele explicar e aí você vai poder... A plataforma chinesa está sendo... agora vai passar a ser impedida de operar no país todo. A TikTok você está falando? Eu sou contra. Então, mas eu tô... Sou contra. Meu exemplo é correto. O argumento é diferente. É a questão geopolítica. Gente, mas aí vocês estão começando a passar um pouquinho de pano também, hein? Não. Sou contra. Somos contra. Porque até agora vocês estavam usando os exemplos aí quando chega nos Estados Unidos, que serve de exemplo para muita coisa, vocês falam que é outra conjuntura. Porque o argumento é diferente. O argumento aí não é uma questão do que é publicado, e sim dos dados que constam nela. É diferente.
E nós estamos de acordo, né? Não. Fala, Gani. Termina Não, seu então argumento. é o seguinte, Piperno, se a gente quiser seguir o exemplo de democracia da Rússia, do Irã, da Venezuela, caso, dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, a gente vai por esse caminho. Então, por isso que eu acho que é muito perigoso. E no, Conclua, estado da Flórida agora, enfim, o governador republicano, por exemplo, ele proíbe o acesso às plataformas de menores de 14 anos. Olha só. Mas olha só, você sabe que esse mesmo Estados Unidos que você citou, ontem mesmo, você falou que nesse mesmo Estados Unidos você pode dar a opinião que você quiser, inclusive em temas muito Primeira emenda garante sensíveis. isso. Exatamente, muito sensíveis, muito delicados. Você critica a autoridade que você quiser e não acontece absolutamente nada. Sabe por quê? Verdade. Porque impera a liberdade de expressão. Não, então, não impera a liberdade de expressão plena à medida que você vai lá e simplesmente caça o direito de uma plataforma operar. Ou você faz o que acontece na Flórida. Menor de 14 anos não pode acessar a rede social. Eu acho isso algo de um gosto muito duvidoso. Agora, tem as suas imperfeições, mas ainda não ainda é o bastião da liberdade de expressão. Não, muito distante disso. Por exemplo, eu prefiro liberdade de expressão que você tem na Inglaterra, na Alemanha, na França. Mas não entendi, você está de acordo com a possibilidade de suspender as plataformas aqui? Não, eu estou... Primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que seguir o ordenamento jurídico. Então vamos pegar um caso concreto aqui no Brasil para não ficar vago. E se a decisão for questionável, ilegal? Não, veja, por exemplo, no caso do Telegram, que aconteceu aquela questão em 2022. O que a justiça brasileira exigia do Telegram naquele momento? Que o Telegram tivesse um representante legal aqui no Brasil. Perfeito. Então, ou seja, se você não me arrumar um representante legal, então você não opera. Tem que ter. É isso. De acordo.